Qual teoria explica a existência dos órgãos públicos? Nós temos uma série de teorias que foram sendo afastadas com o tempo, e a que prevalece unanimemente na doutrina atual é a teoria da imputação volitiva, ou teoria do órgão. Em que consiste? Ela é aceita pela unanimidade dos doutrinadores atuais e sustenta que o agente público atua em nome do Estado, titularizando um órgão público. E o que seria um órgão público nesse sentido? É um conjunto de competências, tá? Um órgão público é toda vez que o ente federativo, o Estado, o município, a União, através de lei, ele separa uma gama de competências e fala, olha, essas competências aqui, quem vai fazer é esse órgão público que eu dei esse nome aqui de Secretaria de Meio Ambiente. Então, tudo que envolver a matéria ambiental no âmbito estadual, quem tem competência? A Secretaria Estadual de Meio Ambiente, um órgão público criado pelo Estado. E os agentes públicos que trabalham lá, a eles aplica a teoria da imputação volitiva. Então, quando o fiscal ambiental vai lá aplicar uma multa, é o próprio Estado quem está aplicando essa multa. Esse fiscal, ele não é um procurador no sentido de ter uma procuração. Ele não está lá por uma relação contratual com o Estado. A teoria que se aplica é essa teoria do órgão, ou teoria da imputação volitiva. Ou seja, é como se aquele servidor ele tivesse ali sendo um órgão do Estado, ele é um braço do Estado exercendo a atividade, nesse exemplo que eu dei, atividade de poder de polícia que vimos na aula passada. Vamos lá. E aí, aqui, é importante você saber que os órgãos públicos não são pessoas, mas partes integrantes da pessoa estatal. E aqui, um conceito do Celso Antônio Bandeira de Mello que vale a pena conhecer. Olha só, servidor de fato é aquele cuja investidura foi irregular, mas cuja atuação tem aparência de legalidade. Em nome do princípio da aparência, da boa-fé dos administrados, da segurança jurídica e do princípio da presunção de legalidade dos atos administrativos, reputam-se válidos os atos por ele praticados, se por outra razão não forem viciados. Esse é um assunto que nós também veremos novamente lá na aula de agentes públicos, mas é interessante você conhecer desde agora, porque, olha só, o servidor de fato é aquele que tem um problema na investidura dele. Então, em tese, se você for muito rigoroso dos termos jurídicos, você vai falar que ele não é servidor, porque, por exemplo, a nomeação dele foi ilegal e, portanto, os atos que ele pratica são inexistentes, não são sequer nulos, são atos inexistentes, de tal modo que não pode gerar direitos ou obrigações para os particulares, tá? Contudo, a teoria da imputação volitiva, quando você junta o raciocínio dela com os princípios da aparência, da boa-fé, da segurança jurídica, você vai falar o seguinte, olha, por mais que aquele agente público ele tivesse um problema na investidura dele, mas para a aparência, para a boa-fé dos terceiros, ele era um agente público de fato. Portanto, ele era um órgão público, ele estava agindo em nome de um órgão público, sabe? Então, até mesmo com base na teoria da imputação volitiva, nós vamos reconhecer os atos praticados pelos servidores de fato. Beleza?